A Associação Brasileira de Imprensa, há 112 anos, tem sido a voz da democracia e da liberdade. Ela nunca se calou, mesmo diante da violência mais covarde. Agora, a casa do jornalista está ameaçada. E conta com o apoio dos brasileiros democratas. A democracia sempre contou com a voz da ABI. Assista aos depoimentos no Instagram e acesse o site da campanha para ver como participar. ABI, sempre do lado certo na história do Brasil. Assista aos depoimentos de apoiadores da campanha da ABI. Sempre que a democracia esteve em risco, a ABI se fez presente. A ABI, sempre do lado certo da história do Brasil. A ABI é uma instituição centenária que exerce uma função fundamental em defesa do cidadão, principalmente em períodos de governos autoritários. Ela defende a liberdade de expressão, o acesso do público às informações reais e na defesa dos jornalistas no exercício da profissão. A ABI sempre do lado certo da história. A ABI defende hoje, como ontem, como sempre, a democracia brasileira. A ABI, sempre do lado certo na história do Brasil. Bom, pessoal, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, está com uma série de dificuldades financeiras e está precisando da sua ajuda. Ela está organizando uma campanha na sociedade de arrecadação de fundos que permitam sua sobrevivência e sua participação cada vez maior na luta pela democracia. Some-se a essa campanha. A ABI precisa de você. Venha conosco. A ABI, sempre do lado certo da história. Um forte abraço. Os brasileiros devem muito à ABI. A ABI tem uma história de lutas em defesa da democracia. A ABI, sempre do lado certo da história do Brasil. Viva a ABI, sempre do lado certo da história do nosso país, comprometida com a democracia, com as liberdades individuais e coletivas, com os direitos humanos, com a justiça social, uma instituição historicamente corajosa, defendendo valores como igualdade, diversidade, contra toda e qualquer forma de censura e de arbitrariedade. Muito importante a ABI na história do nosso país e na luta por um país verdadeiramente democrático. ABI, coerência e coragem. ABI, sempre do lado certo da história. Mesmo os mais conservadores não podem desprezar a importância da ABI. ABI, sempre do lado certo na história do Brasil. Oi pessoal, eu sou Joyce Moreno e quero dizer a vocês que é muito importante nesse momento a nossa ajuda para a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, no momento em que a imprensa tem passado tanto sufoco, a ABI tem sido um bálsamo, sempre do lado certo da história. Vamos ajudar. A ABI luta há mais de 100 anos pela democracia no Brasil. E a ABI, é claro, não poderia passar ilesa diante da crise econômica agravada pela pandemia. Daí eu estar pedindo o apoio de todos os democratas, independentemente de serem ou não jornalistas, para respaldar a ABI. Porque, você sabe, a ABI sempre esteve do lado certo da história do Brasil. Minha solidariedade e apoio à ABI e a todo o seu trabalho intransigente na defesa da democracia e dos direitos humanos. Um dos grandes orgulhos de Dom Paulo Evaristo Cardeal Arns era mostrar a sua carteirinha de associado da ABI. A ABI, sempre do lado certo da história. A ABI sempre foi uma referência para mim contra a opressão. Ela é sinônimo de luta pela liberdade de imprensa, pela liberdade de expressão, por todas as liberdades democráticas. Quando eu era jovem, coisas importantes aconteciam aqui no Brasil, eu queria saber qual era a posição da ABI, o que a ABI pensava. Foi assim que eu acompanhei tantas lutas, como pela revogação da Lei de Segurança Nacional, pelas diretas, pela Assembleia Nacional Constituinte,
A ABI nunca se furtou de debater e de lutar pelas principais questões que envolvem a democracia. A ABI sempre do lado certo da história. Viva a ABI! Para nós, pesquisadores e profissionais de saúde, a ABI é uma entidade fundamental. Foi na ABI que nós debatemos o SUS na Constituição de 88 e é agora com a ABI que nós estamos respondendo à pandemia da Covid-19. A ABI sempre do lado certo da história do Brasil. Sou Luciano Bandeira, presidente da OAB do Rio de Janeiro, e quero falar com vocês sobre a ajuda à ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que esteve sempre do lado certo da história. Vamos ajudar a ABI. É impossível falar em liberdade de imprensa e liberdade de expressão sem falar na ABI. No passado, firme na luta pela redemocratização do país, hoje ela ressurge em defesa do Estado democrático de direito. A ABI, sempre do lado certo da história do Brasil. Desde os tempos de Barbosa Lima Sobrinho, a ABI se consagrou como um dos grandes baluartes dos direitos do país. Em alguns momentos ela pode andar um pouco de lado, mas sempre volta para o caminho certo. A ABI, sempre do lado certo da história. A ABI tem uma participação centenária nas grandes conquistas da democracia brasileira. A ABI, sempre do lado certo na história do Brasil. A ABI, a querida Associação Brasileira de Imprensa, de que eu sou sócio com muito orgulho desde que saí da faculdade, está precisando da nossa ajuda. Ela, que já tantos serviços prestou ao Brasil, está necessitando se revigorar financeiramente para vencer esse período de pandemia, esse período de treva política. E depende de nós, brasileiros, que defendemos a democracia, que defendemos o bem-estar comum, ajudar a ABI. Eu peço que todos nós ajudemos a ABI que sempre esteve do lado certo da história. Eu sou Maria Maia, poeta e cineasta, e gostaria aqui de saudar a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, em sua gloriosa luta pelas liberdades democráticas, contra a censura e pela imprensa livre. Este momento, muitos jornalistas estão sob ataque do governo por exercerem livremente a sua função de informar a população. E é importante dizer que neste momento a gente sabe que a ABI está do lado dos jornalistas. A ABI sempre esteve do lado certo da história do Brasil. Oi, eu sou Mariana Baltar, cantora. Venho aqui falar sobre a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que vem lutando pela manutenção do Estado de Direito em seus 112 anos de existência. A ABI tem passado por momentos difíceis e precisa da força e da corrente de todos nós. Vamos juntos nessa. A ABI sempre do lado certo da história do Brasil. O conceito de imprensa envolve internet, rádio, televisão, jornal, não é mais apenas meios impressos. E a defesa da liberdade de expressão em todos esses meios é concentrada na Associação Brasileira de Imprensa. A ABI sempre esteve do lado certo na história do Brasil. Ao falar da ABI, muito me honra. Ela é uma instituição honesta que não pode morrer. A ABI está sempre no lado certo da história do Brasil. Viva a nossa ABI! Se eu for falar da ABI, um dia não dá. Hoje eu não vou terminar. Sou Orlando Senna, cineasta e escritor. Não existe democracia sem a liberdade de imprensa e a imprensa independente. Quando esses princípios estão sendo ameaçados, como acontece agora, a importância do jornalista cresce em uma escala geométrica. A ABI sempre do lado certo da história do Brasil. A Associação Brasileira de Imprensa, a nossa centenária ABI, que sempre foi uma trincheira na luta pela defesa das liberdades democráticas, da liberdade de imprensa e dos direitos humanos, agora está precisando de todos os brasileiros. Devido à pandemia, ela entrou numa grave crise financeira e precisa do apoio de todos nós para superar esta fase. A ABI sempre esteve do lado certo da história do Brasil. Meu nome é Pedro Serrano, sou professor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo.
A democracia não é apenas um regime político de Estado. Não há um Estado democrático sem uma sociedade democrática. As instituições democráticas que compõem a sociedade civil devem ser preservadas sob pena de se acabar com a democracia. Uma das mais relevantes instituições da sociedade civil que nós temos no Brasil é a ABI, que existe há mais de 100 anos, como defensora da liberdade de expressão, como defensora da liberdade de circulação de informações, como defensora da liberdade de todos nós. Não podemos deixar a ABI ser destruída. A ABI, órgão de classe centenário, cuja atuação ultrapassa a mera defesa de interesses corporativos. Ela é um dos baluartes da democracia brasileira. A ABI, sempre do lado certo da história do Brasil. Estou aqui para homenagear a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI. E a AB e a ABI são entidades que caminham em conjunto, são instituições parceiras. Para além da representação da classe jornalística, a ABI tem desenvolvido um trabalho admirável na defesa da democracia e do Estado de Direito. São 112 anos de existência. Parabéns à ABI pela sua luta em prol das liberdades democráticas desse país e em defesa do povo brasileiro. Sou o embaixador Samuel. Estou ao lado da ABI e a ABI está do lado certo do povo brasileiro, da história do Brasil. Viva os jornalistas, aqueles que defendem a liberdade de expressão e usam do seu instrumento para defender o povo brasileiro. Eu apoio a ABI, instituição com mais de 100 anos de história em defesa da liberdade de imprensa, de expressão e da democracia. ABI, sempre do lado certo da história do Brasil. Vladimir Carvalho, cineasta e professor. Invencível trincheira da luta do jornalismo no Brasil, a ABI sempre contou em seus quadros com os mais combativos profissionais de nossa imprensa. Por isso, jamais conheceu o desânimo ou a derrota na sua luta pela democracia e a liberdade de expressão. A ABI, sempre do lado certo da história do Brasil. Tereza Cruvinel, jornalista. A Associação Brasileira de Imprensa nunca se limitou a um papel meramente corporativo em defesa da liberdade de imprensa ou dos direitos dos jornalistas. Abraçou todas as grandes causas do povo brasileiro, da criação da Petrobras à luta pela democracia durante a ditadura. A ABI, sempre do lado certo da história do Brasil. Um país se faz pelas instituições que tem. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, há quase um século defende os interesses nacionais. Nessa crise econômica, sanitária e social que o país atravessa, ela necessita do nosso apoio. Nós a apoiaremos. Faça você o mesmo. A ABI, Associação Brasileira de Imprensa, sempre esteve do lado certo da história. Uma coisa boa que me aconteceu é, depois que eu não consegui mais publicar meu Bar Imprensa na revista onde eu publicava, publicar na ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Agora eu me sinto contemplado por estar sempre ao lado certo da história do Brasil. A Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, é uma entidade essencial para o Brasil. Ela é guardiã de um ponto da Constituição sem o qual nós não podemos viver: a liberdade de informação e de expressão. A ABI vive no momento algumas dificuldades produzidas pela própria pandemia. Algumas salas que ela aluga tiveram que ser fechadas porque o isolamento social assim o impôs. Mas ela está numa campanha para reunir fundos, para se dotar de condições para continuar o seu trabalho da melhor maneira possível. Por isso, eu peço a todos que colaborem com a ABI, colaborem com essa instituição essencial do Brasil. A ABI sempre esteve do lado certo da história. Fundada em 1908, a Associação Brasileira de Imprensa foi criada para ser um fórum neutro capaz de abrigar todos os profissionais de imprensa. Mesmo nos regimes ditatoriais, a ABI jamais se curvou à intolerância e à violência. Ao contrário, foi uma trincheira na defesa dos direitos humanos. A história da democracia brasileira se confunde com a história da ABI. Sempre
que precisou, a ABI se levantou na defesa da liberdade de expressão, da cidadania e dos direitos individuais. Nesse momento, nós devemos nos levantar em defesa da ABI. Doe, divulgue, participe. Associação Brasileira de Imprensa, sempre do lado certo na história do Brasil. A ABI, casa de Herbert Moses e de Barbosa Lima Sobrinho, tem uma longa tradição de participação em lutas pela liberdade de manifestação do pensamento, em lutas pela democracia, em lutas pelo interesse popular, em lutas pela soberania. A ABI desempenha um papel importantíssimo nessa quadra tão difícil da vida nacional, em que é necessária ampla união de brasileiros para garantir as conquistas políticas, econômicas e sociais que tivemos nas últimas décadas. A ABI, sempre do lado certo da história. Olha, eu falo com muito orgulho da ABI. Eu conheço a história da ABI desde a minha infância, quando o presidente ainda era o Herbert Moses. De lá para cá eu acompanho toda a história da ABI, tenho o maior orgulho dessa associação, dessa instituição centenária que defende a liberdade não só de imprensa, que é a sua função, mas as liberdades democráticas no Brasil. Acompanhei a gestão de Barbosa Lima Sobrinho, Maurício Azedo, e tenho muito orgulho de ser associado à ABI conselheiro. Eu faço um apelo e um chamado para que todos apoiem a ABI nesse momento difícil que nós estamos vivendo e participem no apoio a essa associação centenária. Beijos grandes em todos. Silvio. ABI, sempre do lado certo na história do Brasil.